A política, essa palavra que ouvimos todos os dias, que nos rodeia e molda nosso mundo de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Mas ela não é só sobre eleições e discursos em Brasília. A história da política é, na verdade, a história da própria humanidade tentando responder a uma pergunta muito antiga: como podemos viver juntos? Vamos voltar no tempo. Muito antes de existirem países ou leis escritas, imagine pequenos grupos de cacadores-coutores, nossos ancestrais, vagando pela savana. A vida era uma luta constante pela sobrevivência. Nesses grupos, as decisões eram tomadas de forma direta, talvez pelo membro mais velho, o caçador mais forte ou a mulher mais sábia. As regras eram simples, baseadas na tradição e na necessidade imediata. Quem caça? Quem cuida das crianças? Como dividimos a comida? Isso, em sua forma mais pura e primal, já era um tipo de política. Era a organização da vida em comunidade. Mas a humanidade não parou por aí. Com a descoberta da agricultura, tudo mudou. As pessoas começaram a se fixar em um só lugar. A terra se tornou valiosa e as aldeias cresceram, transformando-se nas primeiras cidades, lá na Mesopotâmia. E com mais gente vivendo junta, os problemas se tornaram mais complexos. Quem é o dono desta terra? E se a colheita do meu vizinho for melhor que a minha? Como resolvemos disputas sem que tudo acabe em violência? Foi nesse momento que a política começou a tomar a forma que reconhecemos hoje. Surgiram os primeiros líderes, reis e sacerdotes, que não eram apenas os mais fortes, mas aqueles que conseguiam organizar a sociedade. Eles criaram as primeiras leis, como o famoso Código de Hammurabi, na Babilônia, que dizia olho por olho, dente por dente. Pode parecer brutal para nós, mas foi uma tentativa revolucionária de criar justiça e ordem, de garantir que as regras fossem claras para todos. A política nascia da necessidade de mediar conflitos e organizar grandes projetos, como construir muralhas para proteger a cidade ou sistemas de irrigação para garantir as colheitas. Mas foi na Grécia Antiga, em uma cidade chamada Atenas, que algo verdadeiramente espetacular aconteceu. Os atenienses olharam para seus líderes e pensaram: por que apenas um homem ou um pequeno grupo deve decidir por todos nós? E assim, eles inventaram a democracia. A palavra vem do grego demos, que significa povo, e kratos, poder. O poder para o povo. Imagine a cena: cidadãos atenienses se reunindo na ágora, a praça pública, para debater abertamente as leis da cidade. Eles votavam diretamente sobre ir à guerra, construir navios ou aumentar impostos. Claro, não era uma democracia perfeita. Apenas homens livres e nascidos em Atenas podiam participar. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam de fora. Mas a ideia de que o cidadão comum tinha uma voz e uma responsabilidade no destino de sua comunidade foi uma faísca que mudou o mundo para sempre. Filósofos como Platão e Aristóteles dedicaram suas vidas a pensar sobre a política. Platão sonhava com uma cidade ideal, governada por reis filósofos, os mais sábios e justos. Já Aristóteles, mais prático, estudou as diferentes formas de governo que existiam e concluiu que o objetivo da política deveria ser a busca pela vida boa para todos os cidadãos. Eles nos deram um vocabulário para discutir política, monarquia, aristocracia, democracia. Essas ideias não ficaram presas na Grécia. Roma, a grande potência que veio depois, pegou essas ideias e as adaptou. Eles criaram a República, um sistema onde os cidadãos elegiam representantes para governar em seu nome. O Senado romano se tornou um símbolo de poder e debate. Eles também nos deram um dos maiores legados políticos da história: o direito romano. Um sistema de leis tão sofisticado e abrangente que serviu de base para os sistemas jurídicos de inúmeros países modernos, inclusive o Brasil. A ideia de que ninguém, nem mesmo o imperador, estava acima da lei foi um conceito poderoso. Mas o Império Romano caiu e a Europa mergulhou na Idade Média. O poder se fragmentou. Reis e rainhas governavam, mas seu poder era constantemente desafiado por nobres feudais, donos de vastas terras, e pela Igreja Católica, que tinha uma imensa influência sobre a vida e a mente das pessoas. A política dessa época era um jogo complexo de alianças
casamentos e guerras. A lealdade não era a um país, mas a um senhor, a um duque, a um rei. A vida da pessoa comum era dura e sua voz política inexistente. Tudo começou a mudar novamente com o Renascimento. As pessoas redescobriram as ideias da Grécia e de Roma. Pensadores como Maquiavel escreveram sobre o poder de uma forma brutalmente realista, separando a política da moralidade e da religião. Ele argumentava que, para manter o Estado, um príncipe precisava saber ser bom, mas também saber como não ser bom quando necessário. Essa nova forma de pensar abriu caminho para a formação dos Estados modernos. Reis como Luís XIV, na França, centralizaram o poder, criando exércitos permanentes, um sistema de impostos e uma burocracia para administrar o reino. Nascia o absolutismo. O rei era o Estado. Sua palavra era a lei. Parecia que a ideia de democracia ateniense tinha sido esquecida para sempre. Mas a semente da liberdade não havia morrido. Na Inglaterra, a luta entre o rei e o parlamento levou a uma guerra civil e, finalmente, a monarquia parlamentar, onde o poder do rei era limitado por leis e por um corpo de representantes eleitos. E então veio o Iluminismo, um movimento de ideias que varreu a Europa no século XVIII. Filósofos como John Locke, Montesquieu e Rousseau defenderam ideias radicais para a época. Locke falou sobre direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Ele disse que o governo existe para proteger esses direitos. E se não o fizer, o povo tem o direito de se rebelar. Montesquieu propôs a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, para que nenhum deles se tornasse poderoso demais. E Rousseau declarou que todo o poder emana do povo. Essas ideias não eram apenas teoria, elas cruzaram o Atlântico e inspiraram a Revolução Americana. Nós, o povo, as primeiras palavras da Constituição dos Estados Unidos eram um eco direto do pensamento iluminista. Pouco depois, na França, a população se levantou contra a monarquia absolutista na Revolução Francesa. Sob o lema liberdade, igualdade, fraternidade, a cabeça de um rei rolou e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou que todos os homens nascem livres e iguais. O mundo nunca mais seria o mesmo. A política deixou de ser um assunto de reis e nobres para se tornar um assunto de nações e cidadãos. O século XIX foi uma era de grandes transformações. A Revolução Industrial criou uma nova classe de trabalhadores urbanos que começaram a exigir seus próprios direitos. Novas ideologias políticas surgiram para tentar dar conta dessa nova realidade. O liberalismo defendia o livre mercado e as liberdades individuais. O socialismo, com pensadores como Karl Marx, criticava a exploração dos trabalhadores e propunha uma nova sociedade sem classes. O nacionalismo uniu pessoas com a mesma língua e cultura, levando à formação de países como a Itália e a Alemanha. O século XX levou essas tensões ao extremo. Duas guerras mundiais devastaram o planeta, mostrando o lado mais sombrio da política. O totalitarismo, em suas formas fascista e comunista, onde o Estado esmaga a liberdade individual em nome de uma ideologia. Mas após a Segunda Guerra, surgiu um novo esforço global pela paz e pelos direitos humanos, com a criação da Organização das Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu, pela primeira vez na história, um padrão de direitos que todos os governos deveriam respeitar. A política, que começou em pequenas tribos, agora era global. E ela continua a evoluir. Hoje, enfrentamos desafios que nossos ancestrais jamais imaginariam. Mudanças climáticas, crises de refugiados, a ascensão da inteligência artificial e a disseminação de informações na velocidade da luz pela internet. A política não é mais apenas sobre o que acontece no parlamento ou no palácio presidencial. Ela acontece nas redes sociais, nos movimentos sociais, nas ruas e dentro de cada um de nós. E é por isso que a política é tão importante. Ela não é algo distante ou abstrato. É a ferramenta que temos para moldar a sociedade em que vivemos. É através da política que decidimos como cuidar dos nossos idosos,
como educar nossas crianças, como proteger nosso meio ambiente e como garantir que todos tenham uma chance justa na vida. Ignorar a política é abrir mão do nosso poder de decidir sobre o nosso próprio futuro, é deixar que outros tomem as decisões por nós. A história da política é uma jornada longa, muitas vezes sangrenta e cheia de contradições. É a história da nossa luta constante entre a liberdade e a ordem, entre o indivíduo e a comunidade, entre o ideal e o possível. É uma história que ainda não terminou. Nós somos os personagens que estão escrevendo o próximo capítulo todos os dias, com nossas escolhas, nossas vozes e nossa participação. Gostou de conhecer um pouco mais sobre essa jornada incrível? A história está em tudo, e entender o passado nos ajuda a construir um futuro melhor. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal História das Coisas e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da nossa história. Obrigado por assistir e até a próxima.